Olá, amores do meu Brasil, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte: tem muita gente por aí que tem medo de se envolver com as pessoas, tem medo de fazer amizade, tem medo de inveja. Você tem medo de inveja? Uma vez eu já tive muito medo da inveja e eu acho que a gente é muito criado dessa forma, né? Pelo menos na minha época, né? Os meus pais sempre falavam: nossa, Grace, cuidado com as amigas invejosas, cuidado com a inveja, não conta muito a sua vida pra ninguém. E aí o que acontece? A gente fica com isso na nossa cabeça. A gente cresce achando que todas as pessoas são invejosas, que a gente não pode contar a nossa vida, que a gente não pode contar o que a gente fez de bom, que a gente não pode contar nada de bom que acontece na nossa vida. E lá atrás eu pensava assim. E aí o que acontece? Tudo que a gente pensa, a gente atrai, e eu acredito muito em energia. Então a energia que você se posiciona no mundo, a energia que você emana para o mundo, né, para as pessoas do que você pensa, é exatamente aquilo que se materializa na sua vida. Então naquela época realmente eu atraía muitas amizades que tinham inveja, muitas pessoas que tinham inveja, mas talvez isso fosse só um ponto de vista. Talvez isso fosse realmente mais um interessante ponto de vista da forma que eu estava enxergando aquelas pessoas. E aí chegou num determinado momento na minha vida que eu decidi o seguinte: sabe o que eu lembrava? Eu vou contar essa história para vocês. Como que eu desconstruí essa história da inveja na minha mente? Eu pensava assim: nossa, mas por que as pessoas vão ter inveja de mim, que sou a Grace, um simples ser humano aqui normal? E aí, sabe o que eu fazia a correlação? Com a Xuxa. Eu pensava assim: nossa, imagina, se a Xuxa fosse ter esse pensamento de inveja, coitada, gente, ela não ia viver? Ela não ia mais viver no planeta, ela ia ter que se mudar de planeta, porque imagina a quantidade de pessoas que pensam sobre a vida da Xuxa o tempo inteiro, que falam da Xuxa o tempo todo. Então eu peguei isso como regra pra minha vida. Eu falei: nossa, isso não é uma preocupação que eu tenho que ter de se a pessoa tá tendo ou não inveja de mim, até porque a inveja que vem do outro pertence ao outro, não pertence a você. Então você tá vulnerável a isso acontecer na sua vida o tempo inteiro, com milhares de pessoas que você conhece e que você também não conhece. Você pode estar na rua, por exemplo, e uma pessoa invejar você sem nem te conhecer. Ela pode invejar o seu carro, ela pode invejar a sua casa, ela pode invejar a sua luz, o seu jeito de ser. E isso não te pertence, porque você não tem nada para fazer em relação a isso. Mas você tem sim uma coisa que você pode fazer para que você fique em paz, para que você conviva em paz com você, que é, claro, conhecer as pessoas que você se aproxima, entender quem são essas pessoas, entender quais são os valores dessas pessoas, para que você se mantenha perto de pessoas que tenham coisas que você gosta, coisas que te atraem para essas pessoas, que possam te levar para um outro patamar, que possam agregar na sua vida. Então eu acho que essa preocupação de inveja, gente, não tem sentido. Você não precisa se preocupar com isso. Esquece isso, porque quanto mais você se preocupar com isso, menos você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é o quê? Ter pessoas do bem do seu lado. Quanto mais foco você tem em ter pessoas bacanas, agradáveis, em buscar essas amizades, né? Buscar aquilo que você quer. E como que eu busco, Grace, aquilo que eu quero? Quando eu começo a declarar para o universo aquilo que eu quero. E foi assim que eu fiz na minha vida. Eu declarei que eu queria pessoas bacanas, que eu queria amizades verdadeiras, que eu queria pessoas legais no meu caminho. Isso significa que nunca vão aparecer pessoas invejosas e pessoas ruins? Claro que podem aparecer, gente. Nós estamos numa vida, esse é o mundo real. Pode sim aparecer. Mas a chance é muito pequena quando você está vibrando nessa energia do bem, nessa energia de trazer pessoas que vão agregar na sua vida, que fazem parte do seu universo e do que você acredita, tá bom? Um grande beijo para você. Se você tem esse tipo de preocupação, tira isso da sua mente. Um grande beijo.